Boa noite a todas e a todos. Em nome da comissão organizadora do quarto Educonsul, dou as boas-vindas aos participantes. Ao todo, temos 308 inscrições. Para quem não me conhece, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Federal de Santa Maria, sou professora visitante da Universidade Pedagógica de Moçambique, fui cofundadora da Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores de Educomunicação e vice-presidente em 2 gestões. Por isso, aproveito para convidar quem ainda não é sócio ou sócia para aderir, né? A fim de podermos continuar consolidando, fortalecendo o diálogo entre a educação e a comunicação, né? Iniciada pelo educador comunicativo Paulo Freire e pelo comunicador educativo Mário Kaplun. Brevemente, eu vou recuperar o histórico do nosso evento, que começou lá em 2012, né? Mas já com a ideia de ser um evento itinerante, aberto a parcerias. O primeiro, então, foi realizada uma parceria entre a UFSM e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Na segunda edição, a nossa parceria, a UFSM, foi com a Unijuí. E a terceira, nós já ampliamos bastante, foi a UFSM, a Associação Brasileira de Educomunicação, a PUC do Rio Grande do Sul e a USP. E agora, hoje, né, a quarta edição, a nossa parceria, uma promoção, uma iniciativa do núcleo da Associação Brasileira de Educomunicação do Rio Grande do Sul, em parceria, né, uma importante parceria da Rede Salesiana Brasil e da UFSM. No primeiro evento, a nossa temática foi desafios e perspectivas da educomunicação, né? Estávamos começando com um grupo de ensino, pesquisa e extensão. O segundo evento, nós já trabalhamos a educomunicação para os direitos humanos. No terceiro evento, educomunicação para a diversidade. E nessa edição, a temática escolhida foi educomunicação para a democracia e para a cidadania, né? Por quê? Por que dessa escolha da temática dessa edição? Jesus Martim Barbeiro tem um conceito que é o do destempo, né? Destempo, que talvez explique e justifique a importância dessa temática, né? Há um destempo entre o acesso às novas tecnologias e a educação crítica para o uso dessas tecnologias, né? As tecnologias chegaram, foi popularizado o acesso, só que a educação para esse uso responsável, ético, não andou com a mesma velocidade, né?
Então, em nome do direito à liberdade de expressão, qualquer um fala qualquer coisa, resultando num ecossistema de desinformação que ataca reputações, fragiliza instituições, sistemas de saúde e sistemas democráticos, né? Assim, esse que é um ano de eleições, a temática não poderia ser outra. É a nossa contribuição, né, para o necessário processo de desinfoxicação, seja no âmbito individual, seja no coletivo. Então, para fechar a minha fala da temática desse quarto evento, quero agradecer em nome do núcleo da ABP Educom RS, juntamente com a vice-coordenadora, a querida Clara Klock, a parceria, né? Principalmente a professora Ana Paula e a equipe do Centro Salesiano de Formação e a professora Cláudia Moraes e a equipe do projeto Educom, Mão na Mídia, da UFSM de Frederico Westphalen. Então, sejam todos e todas novamente bem-vindos ao nosso evento. Eu passo de imediato a palavra para a irmã Meike Lois, que é coordenadora de comunicação da Rede Salesiana Brasil. Boa noite a todos, a todas, sejam todos bem-vindos. Em nome da Rede Salesiana Brasil, a nossa gratidão pela participação e a presença de todos neste quarto Educom. Educomunicação para a Democracia e Cidadania. Em uma conversa com a professora Rosane Rosa, a quem agradeço as palavras há pouco proferidas, me senti desafiada diante da pergunta: qual é o lugar da educomunicação na Rede Salesiana Brasil? E esta pergunta, professora Rosane, suscitou dentro de mim uma outra pergunta: como a educomunicação chegou até a Rede Salesiana Brasil? Acredito que bastaria pensar na realização e na relevância deste quarto Educom Sul para intuir qual é o lugar da educomunicação dentro da Rede Salesiana. Para entendermos como a educomunicação chegou, então, até nós, e qual é o seu lugar na RSB, que é assim que nós carinhosamente chamamos a rede, RSB, precisamos retornar no tempo entre os anos 1567 e 1622. É muito tempo, né? Este é o período no qual viveu Francisco de Sales, um jovem nascido normal, digamos, nascido na cidade, na França, de uma família nobre, e que, contrariando as expectativas dos seus pais, decidiu ser sacerdote, ser padre. E, por obediência, ele aceitou também ser bispo de Genebra, uma realidade, um ambiente muito hostil à fé católica. Francisco de Sales foi um grande comunicador. Escreveu muitas cartas, livros de espiritualidade, folhetos informativos sobre a fé católica, e com o seu estilo gentil, amável, educado, em atitude de diálogo, ele conquistava as pessoas. Ele fez uso muito positivo das tecnologias de imprensa do seu tempo. E é o patrono dos jornalistas, dos escritores e dos comunicadores. Através da sua vida e obra, ele é referência para o mundo da comunicação. E por que falar de Francisco de Sales? Porque foi em Francisco de Sales que um outro sacerdote católico do século XIX, padre João Bosco, buscou inspiração para a sua vida de educador e evangelizador.
para a sua vida de comunicador. Mais conhecido como Dom Bosco, foi em Francisco de Sales que o amigo dos jovens encontrou um modelo. E dali vem o nome, salesianas, salesianos, salesianas. Toda a vida de Dom Bosco foi guiada pela espiritualidade, pelo estilo, a doçura, o otimismo de Francisco de Sales, que é um inspirador do nosso modo de estar no meio dos jovens e de estar com os jovens. Dom Bosco, fundador da família salesiana, foi um grande educador e comunicador. Foi um educomunicador. Com os meios disponíveis e próprios do seu tempo, ele soube conjugar educação, comunicação e evangelização. O seu horizonte, a vida, o presente e o futuro dos jovens, especialmente os mais pobres, desprovidos de meios, vulneráveis, fragilizados. Jovens que, por falta de opções, de oportunidades, acabavam cedendo aos vícios, à má conduta, se tornavam delinquentes e não tinham outro destino senão viver atrás das grades. E apenas postos em liberdade, cair novamente no erro. E muitas vezes na condenação à morte. Por esses jovens, Dom Bosco gastou a vida. Na sua época, era normal o uso do sistema repressivo. Mas Dom Bosco vai investir suas melhores energias num outro sistema educativo, o sistema preventivo, que é baseado no tripé razão, religião, amabilidade. Quais as iniciativas, projetos, ações que identificam Dom Bosco como um educomunicador? As muitas e diversas publicações, numerosas, a difusão da boa imprensa, dos bons livros, uma significativa correspondência epistolar com numerosos e diferentes interlocutores, a sua capacidade de comunicação interpessoal, a eficácia das palavras, a criação de oficinas, escolas, oratórios, a formação de educadores para os seus meninos, a preparação de seus jovens para que pudessem educar outros jovens, a oferta de uma adequada formação religiosa e o uso pedagógico do pátio, que hoje para nós assume também a dimensão dos pátios virtuais. O uso de ferramentas como o jogo, a música, o teatro, a formação de grupos juvenis, de associações, os passeios, um fecundo trabalho editorial também, assim como a fundação de tipografias, nas quais ele preparava os meninos não apenas para a produção de material, de livros e folhetos, mas também para a responsabilidade daquilo que era produzido e divulgado. A produção de informação. Numa linguagem mais atual, nós podemos dizer que Dom Bosco era também formador de opinião. Uma outra característica de Dom Bosco educomunicador é a sua capacidade narrativa envolvente. Capacidade de contar fatos, histórias, sonhos, muitos sonhos. E também a comunicação sucinta, cheia de significado. Basta pensar a famosa parolina all'orecchio, é uma expressão em italiano que significa palavrinha ao ouvido. Para quem conhece a pedagogia salesiana, sabe que muitas vezes uma única palavra, uma palavrinha personalizada, dirigida a um destinatário específico, é muito mais eficaz do que qualquer sermão ou discurso. Além das produções literárias, que Dom Bosco também escreveu a biografia de alguns dos seus jovens, que faleceram muito jovens realmente, e ele colocou como modelo para todos os outros meninos do oratório, Dom Bosco também valorizou muito o mundo das notícias. Prova disso é o conhecido Boletim Salesiano, fundado por ele em agosto de 1877, e é publicado ainda hoje. Dom Bosco, com o Boletim Salesiano, tinha em mente o objetivo de fazer circular as notícias de família, as notícias da congregação,
também tornando conhecido o trabalho da família salesiana e envolvendo em suas obras os simpatizantes do carisma salesiano. Hoje, o Boletim Salesiano ele é publicado no mundo em 66 edições, 31 idiomas diferentes, e tem uma tiragem anual de 10 milhões de exemplares. Um outro aspecto que nos faz associar a pessoa de Dom Bosco à educomunicação é a questão da pedagogia do ambiente, fundamental na educação das novas gerações. O ambiente ele educa, ensina, forma, plasma quem nele vive. O ambiente é a soma de diferentes fatores e atores que vão gerar ecossistemas comunicacionais. Nesses ecossistemas comunicacionais existe o quê? Interação, interdependência. Neles, tudo está interligado, como diz Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Dom Bosco é um educador atual, moderno, especialmente no seu modo de entender e propor a comunicação no campo educativo. E aqui nós não estamos falando somente de educação formal. Entenda-se campo educativo como qualquer espaço de aprendizagem, de troca de saberes, de intercâmbio, de crescimento e amadurecimento das novas gerações. Acredito que até aqui todos nós já entendemos como a educomunicação chegou até a Rede Salesiana Brasil e também qual é o lugar da educomunicação na RSB. Seria também muito importante falar sobre a década de 90 e os anos sucessivos, sobre o percurso específico de reflexão, compreensão e aplicação prática da educomunicação no âmbito da família salesiana, que contou também com a contribuição valiosa do professor Ismar Soares, a quem gostaria de cumprimentar fraternamente. Como o tempo disponível não é suficiente, deixo a vocês a tarefa de conhecer a publicação Educomunicação, que pecado, não posso mostrar. A publicação Educomunicação, Desafio à Família Salesiana, está disponível também para download no catálogo da editora EDB, a nossa editora. Então, como a educomunicação chegou até a rede e qual é o seu lugar na rede salesiana? A Rede Salesiana Brasil, ela nasceu em 2002 como Rede Salesiana de Escolas, e nasceu do esforço e do trabalho conjunto de salesianos e salesianas, tendo a educação e a evangelização da juventude como fundamento. Outro ponto que indica o lugar, agora é bem importante, onde está, né, o lugar da educomunicação na rede, é o tema do quarto Educonsul. Só o tema deste nosso encontro já diz o lugar da educomunicação na rede salesiana. Educomunicação, democracia, cidadania. É um tema muito pertinente, dada a situação social, política, cultural, econômica e tecnológica que nós estamos vivendo, e para nós da rede salesiana, o tema deste quarto Educonsul é um chamado a tornar mais visível o propósito de Dom Bosco. Qual era esse propósito? Formar bons cristãos e honestos cidadãos. Este era o propósito de Dom Bosco. A cidadania e a democracia fazem parte da nossa prática educomunicativa. Também nós, responsáveis por continuar construindo o legado que nos foi deixado por Dom Bosco, estamos comprometidos com a formação de honestos cidadãos. Dom Bosco tinha uma clara intencionalidade naquilo que ele fazia e propunha. A educomunicação está, então, na alma do carisma salesiano. Está presente na prática educativa, em nossas presenças, escolas, obras sociais e também em projetos específicos, projetos educomunicativos. Está presente no planejamento estratégico da rede salesiana, no plano anual de trabalho integrado, no Centro Salesiano de Formação, no CSF, e também em seu plano integrado de formação. Está presente na editora EDB, na produção do material didático para as escolas, versão impressa e digital. Está presente também na parceria da Rede Salesiana Brasil com a ABP do Com Nacional, e com os regionais, claro, de consequência.
Ampliando a nossa visão, eu gostaria ainda de dizer também que a educomunicação está presente nos 5 continentes, em mais de 130 países, e assume o rosto e o idioma de povos e culturas com os quais as 11.000 irmãs salesianas e os 14.000 salesianos estão em contato diariamente. No Brasil, essa rede está presente nas 5 regiões, de norte a sul, com mais de 100 escolas, 15 universidades, 107 obras sociais, 15 centros de comunicação, 150 grupos juvenis comprometidos com a espiritualidade salesiana juvenil, além de um número significativo de paróquias, também em casas de formação, museus, arquivos históricos e um memorial da presença salesiana no Brasil. Nesse conjunto de obras são atendidos mais de 200.000 crianças, adolescentes e jovens, e muitíssimas famílias. Há ainda outros 32 grupos oficialmente reconhecidos como pertencentes à família salesiana que levam em frente a força educomunicadora do carisma de Dom Bosco. Grupos estes que reúnem mais de 400.000 membros espalhados nos 5 continentes. Para finalizar, eu só tenho a dizer que é assim que a educomunicação chegou à Rede Salesiana Brasil, e aqui definitivamente é o seu lugar. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, obrigada pela atenção e votos de uma feliz participação ao 4º Educom Sul. Muito obrigada. Obrigada, irmã Mai, que bela trajetória para entendermos a centralidade da educomunicação na rede. Agora passamos a palavra para a querida professora Cláudia Moraes, que vai se apresentar e mediar a mesa que virá, que teremos a seguir. Certo, obrigada, professora Rosane, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui junto com todo mundo. Eu agradeço a professora Rosane Rosa e a irmã Mike Lois que fizeram, né, as boas-vindas, nos antecederam aqui na abertura do evento. Eu também agradeço a toda a comissão de organização do evento e equipes envolvidas das nossas instituições parceiras, da Rede Salesiana Brasil e da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, eu sou a Cláudia Moraes, como a professora já falou, sou professora também da UFSM, só que no campus de Frederico Westphalen, sou associada da ABP Educom, farei a mediação dessa primeira mesa de debates do 4º Educom Sul. Eu faço uma rápida audiodescrição, eu sou uma mulher branca, posso dizer uma jovem senhora, eu uso cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, tenho rosto redondo, olhos escuros, uso óculos. Eu estou vestindo uma camisa vermelha com flores e um casaco preto, e uso também um colar azul. Eu sou pesquisadora em educomunicação, também extensionista, sou formada em jornalismo, com doutorado em comunicação e informação. Coordeno o programa de extensão Mão na Mídia, Educomunicação e Cidadania, criado para fazer essa conectividade dos nossos cursos de comunicação no campus de Frederico Westphalen, com as escolas da região da abrangência da UFSM, por aqui. Já temos projetos bem estruturados há alguns anos, fizemos dezenas de eventos, oficinas, produção de vídeos e outras mídias nesse processo educomunicativo. Mas, claro, estamos sempre aprendendo e buscando novas parcerias e, enfim, trabalhos inéditos, então aproveito para fazer uma propaganda, pedir que, se quiserem conhecer mais do nosso trabalho, entrar em contato, o nosso Instagram é mão.namídia. Bom, o tema que abre o nosso evento, nessa primeira mesa, é Educomunicação para a Democracia. Neste ano de 2022, em que os desafios estão colocados de forma tão imediata e nítida quanto a necessidade de defendermos os princípios democráticos no Brasil, a nossa reflexão precisa ser profunda sobre o que realmente importa, o que está em jogo, valores como a democracia e a dignidade da vida, o respeito ao diferente, a pluralidade, enfim, a construção do diálogo e a construção de possibilidades ao bem comum, o que é possível apenas na democracia. Dessa forma, a proposta dessa mesa é refletir sobre de que forma a educomunicação, entendida como um paradigma dialógico,
e herdeira do pensamento latino-americano de resistência e de força do nosso povo, também é chamada para colaborar nessa construção coletiva de pontes de saberes compartilhados. O desafio é conectar as perspectivas dialógicas e dos espaços educativos e comunicativos, que sejam formais, não formais ou informais, em prol da democracia. Para trazer reflexões sobre o tema, temos 3 convidados muito especiais. Agradeço imensamente aos colegas que fazem parte da mesa de hoje, Janaína Soares Galo, da ABP do Com, Anderson Vinícius Romanini, da USP, e ao Bruno de Oliveira Ferreira, da ONG Viração. Cada um terá cerca de 20 minutos para uma fala inicial e, após todas as 3 palestras, faremos uma mediação das questões que chegarem pelo chat ou pelo formulário de perguntas. Vocês podem, todos os participantes podem nos enviar. E após essas falas, então, vamos disponibilizar também o formulário de presença para os certificados. Vamos começar com a Janaína Soares Galo, que fará a palestra Democracia desde a Escola. Janaína possui graduação em Educomunicação pela Universidade de São Paulo e em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, e está cursando mestrado em Ciências da Comunicação pela USP. Atualmente, é formadora do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, educadora e articuladora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular. Tem passagens por organizações como o Instituto Auschwitz para a Paz e a Reconciliação, Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, atuando, então, principalmente nos seguintes temas: educação em direitos humanos, participação social, educomunicação e democracia. A palavra, então, é sua, Janaína. Seja muito bem-vinda para essa palestra. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer enorme estar nessa mesa, né? Então, obrigada, Rosane e a irmã Mai, pelas palavras, né, que muito nos acalentam nesse momento, né, nesse ano de eleição, e a importância da educomunicação, e como a gente vai conversar sobre isso. Dizer também que é um prazer enorme, né, então agradecer muito, parabenizar toda a equipe de organização, e dizer que me sinto muito honrada mesmo em dividir a mesa com pessoas tão gabaritadas e que me ensinam muito, né, o Bruno, de Oliveira, que eu falo que o Bruno sempre foi um exemplo de educomunicador para mim, desde a minha época só do direito, que eu nem imaginava, né, em cursar educomunicação, e eu conheci o Bruno, e foi quando eu conheci ele como um jornalista na Viração, que eu conheci também a educomunicação e fui pensar na minha graduação e tudo mais. O professor Anderson Vinícius, que foi meu professor na época da minha graduação, da minha licenciatura. Também, recentemente, tive o prazer de dividir um artigo com ele numa revista de direitos humanos, onde a gente conversa um pouco, né, sobre o papel da comunicação, nessa desinformação sobre um tema muito ligado à democracia e aos direitos humanos. Então, estar nessa mesa é muito importante para mim, me sinto bem feliz e agradecida pelo convite. Então, quando acho que a Cláudia, né, entrou em contato para a gente falar um pouco, veio o convite, né, para falar sobre um tema do qual eu considero de muita importância, e justamente a partir de um projeto que eu desenvolvi no ano de 2018. E curioso ou não, também quando era um ano de eleição, e a gente estava vivendo um momento que a gente, né, olhava o horizonte e não sabia o que viria pela frente. Então, era um momento bem delicado, e foi quando começou o desenvolvimento desse projeto. Eu vou começar compartilhando, então, um pouco sobre como que foi, né, explicando como que se deu a elaboração desse projeto, que chama Cidadania e Democracia desde a Escola, que foi desenvolvido pelo Instituto Auschwitz para a Paz e Reconciliação. E aí, quando eu estiver falando um pouco do projeto, eu vou falando um pouco desses conceitos, como que foram incluídos. Então, hoje eu não estou mais ligada ao Instituto Auschwitz, eu fui, na época, uma consultora pedagógica, hoje eu presto só serviços para eles como formadora, justamente do curso, né, que a gente proporciona, mas eu vou contar um pouco desse percurso, como que foi a construção do projeto e por que esses temas entraram na pauta, né. Então, deixa eu começar aqui compartilhando. Todo mundo vê? Vamos lá?
Estão vendo? Sim. Tá. Continuam vendo, né? Sim, tá perfeito. Tá. Então, assim, a primeira pergunta, né, então, que vocês devem estar fazendo é assim, nossa, mas por que o Instituto Auschwitz estava no Brasil? Bom, e um tema, né, quando a gente fala assim, toda vez que eu falo, o Instituto Auschwitz para Paz, Reconciliação, Prevenção de Genocídio, a gente sempre brinca ou não, né, não é uma brincadeira, uma coisa assim, porque a gente não entende quando a gente, justamente, quando a gente fere a democracia e fere os direitos humanos, a gente acaba tendo um potencial de ser um país genocida. E a gente não acredita que a gente é genocida porque a gente está nele momento, mas a gente vê o que acontece com a nossa população indígena, com a nossa população, o racismo estrutural que está presente, a imensa desigualdade e como isso é, de alguma maneira, sim, um genocídio que a gente combate aqui. Então, o Instituto Auschwitz para a Prevenção, ele é uma organização internacional, não governamental, eles são sediados em Nova York, e que eles atuam justamente na prevenção de genocídio e outras atrocidades em massa. Ele é um instituto que ele trabalha com estados para desenvolver e fortalecer mecanismos nacionais para a prevenção de genocídios e promovendo inovações no desenho de políticas públicas e a criação de redes plurais para a cooperação internacional neste campo. Um dos pilares de atuação do Instituto, justamente, é o Programa de Políticas Educacionais. Ele foi lançado em 2016 como resposta ao crescente interesse dos parceiros de ver a importância de se criar estratégias educativas dentro das políticas de prevenção. Como que era importante a gente educar para a prevenção, o educar para nunca mais, o lembrar para não esquecer. E a partir do desenvolvimento de projetos que pudessem contribuir, então, para novas gerações sobre a importância de não se repetir as atrocidades feitas tantas vezes por nós, pela humanidade, né? E como que eles podiam desenvolver atitudes e comportamentos preventivos desde cedo. Então, por que chega no Brasil, né? Então, o Instituto, ele tem um papel de uma secretaria técnica da Rede Latino-Americana para a Prevenção de Genocídio, e é uma rede formada por 18 países da América Latina, e que dialogam e trabalham para criar políticas e ferramentas na região. Então, em 2015, o projeto Educação, Direitos Humanos e Prevenção, que era o primeiro nome do projeto, tinha por detrás a intenção de desenvolver 2 iniciativas em 2 países da rede, que, partindo de suas realidades sociais, tivessem como finalidade contribuir para o fortalecimento dos valores democráticos e a cultura de respeito aos direitos humanos. E aí, nesse contexto, o Brasil é escolhido, junto com El Salvador, como um dos países para brigar justamente por toda essa conjuntura política e social que vinha se apresentando, né? A gente tinha uma crescente manifestações antidemocráticas, o crescimento de políticos com discursos contrários aos direitos humanos, e já naquele momento, a escola também se mostrava um território de embates, né? Por exemplo, na época, com o avanço da pauta das escolas sem partidos, as escolas sendo ocupadas por estudantes secundaristas, assim como o crescente, né, movimento que a gente fala que já faz parte da humanidade, mas também vinha, né, de fake news, desinformações, e como o campo da comunicação também estava nesse território de embates, né? Então, por que trabalhar nas escolas e por que pensar a comunicação? Então, é inegável a gente pensar o quanto o avanço da tecnologia obriga hoje, né, a escola a repensar seus métodos de transmissão de conhecimentos para os jovens que passam o dia conectados às telas e redes, né? Então, a gente vê como que isso, a gente precisa estar falando sobre as tecnologias, sobre a comunicação, porque se antes já era um fenômeno presente na nossa vida, hoje ele está presente e a tiracolo, né? Eu brinco, eu tenho um filho de 5 meses e meu pai sempre quer colocar ele para ver o videozinho. Eu falo, você viu o videozinho e não tinha problema. Aí eu falei assim, então, mas eu vi o vídeo de manhã em casa. Não era a hora que eu estava no restaurante chorando que alguém ia lá e me dava o celular para ficar quieto.
Então, como a gente tem que trabalhar com esse acesso grande, né, que acaba tendo, e que vai também, ao mesmo tempo, trazendo muitas informações, ele vai também perpetuando muitos discursos, muitas pluralidades de vozes, e como que a gente vai conversar sobre isso, e conversar sobre isso dentro da escola. Então, a gente pensa um pouco a importância da escola como esse lugar de aprendizagem, e não só uma aprendizagem curricular, mas também um lugar de socialização. E essa socialização com outras crianças, com outros adolescentes, acontece prioritariamente na escola, e sendo fundamental para o desenvolvimento humano, né? Porque é a hora que a escola, ela é o principal espaço público que a criança e o adolescente frequentam, e onde podem interagir com uma variedade de pessoas, além daquele círculo familiar, né? É o primeiro lugar de convívio social que a gente vai saindo, né? E a escola também, por ter esse convívio, por ter toda essa liberdade, é o lugar da pluralidade de pensamentos. A criança e o adolescente, eles se deparam com diferentes opiniões e visões sobre o mesmo tema. E o que é fundamental para que a gente aprenda a refletir e desenvolver um pensamento crítico. E é nesse sentido que a gente vai pensar a importância da escola como um lugar do agir democrático. Porque a gente pensa a democracia muitas vezes só em termos de política, em termos institucionais. E aí a gente não vai conversar sobre a importância do agir democrático, do nosso dia a dia, da democracia no cotidiano, e a importância da gente falar sobre isso todos os dias, para que isso se torne uma praxis, e se torne faça parte do nosso cotidiano, né? E aí eu gosto muito de trazer as contribuições do professor Eduardo Bittar, que ele é um professor da Faculdade de Direito, que ele fala sobre justamente esse termo, a democracia no cotidiano e o conviver democrático. Em um artigo de 2017, então, assim, né, parece muito recente, mas ele já apontava como essa atmosfera de intolerância nas democracias contemporâneas é incompatível com o conceito de democracia. Num sentido mais amplo, o que demonstra o quanto existe uma íntima correlação entre democracia e direitos humanos. E quanto que essa questão de déficits de direitos humanos se expõe com toda a força em períodos quando a gente tem uma crise econômica e política. Então, a gente vê muita gente pedindo a ditadura de volta e não valorizando a nossa democracia. Em qualquer crise, a democracia é deixada de lado, como se fosse algo supérfluo, como se fosse não fosse algo duramente conquistado e tivesse plena correlação com direitos. Então, a gente tem esse artigo, né, esse professor ele vai tratar dessas questões de modo, a partir da experiência concreta da realidade brasileira contemporânea, e justamente pensando para a discussão da questão o quanto a democracia demanda, sim, uma desrepressação do cotidiano, que a gente faça isso se sustentar e consolidar nas práticas do convívio social. E aí, a importância de que o agir democrático esteja presente nas nossas atividades cotidianas e a escola, como esse primeiro espaço público de convivência de crianças e adolescentes, seja um lugar muito propício para esse exercício. Então, o projeto, ele tem justamente como objetivo criar espaços para promover diálogo plural baseado no respeito e no reconhecimento da diversidade, dentro das salas e do sistema público de educação, e justamente para prevenir, como ferramenta, para o aumento do preconceito, a intolerância, a discriminação, e estimular a participação dos jovens na construção de uma sociedade mais democrática e solidária. Então, é um projeto que ele é concebido como uma proposta de intervenção no espaço das escolas. Entre os objetivos está justamente de permitir aos jovens de identificar discursos de ódio e intolerância na sociedade, em que vivem, justamente para formular posicionamentos que desconstruam esses discursos e práticas, justamente no sentido, né, a gente, quando estava elaborando, o professor, a irmã estava falando, né, então a gente também tinha muito a questão da teologia da libertação, quando a gente fala da importância da gente ver, julgar e agir. Então, era um dos pilares também que a gente esteve muito importante, né, para a gente pensar mesmo. Então, é importante a gente entender, para depois poder ter o meu pensamento, e aí o agir.
Então, essa metodologia toda que foi pensada nesse projeto, ela foi desenvolvida a partir de marcos teóricos e normativos, então pensando no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos e os parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, tendo 3 princípios geradores, então, para se conversar. Direitos humanos, cidadania democrática, identidade, não discriminação e tolerância, e cooperação e solidariedade. Então, e aí, quando a gente pensa em quais pressupostos metodológicos a gente ia utilizar nesse trabalho. Então, um dos pressupostos que a gente utiliza é a educomunicação, pensada justamente como interface entre a comunicação e a educação, e desse lugar, né, para pensar a tecnologia, para envolver os estudantes e estimular seu pensamento crítico, justamente considerando o papel preponderante dos meios de comunicação, e justamente a educomunicação como uma oferta, né, ou como uma possibilidade de uma alternativa para o aprendizado e reflexão sobre o papel pedagógico e ideológico das mídias. E nesse lugar de se preocupar com o processo de diálogo e cooperação. Então, a gente vai envolver os atores em processos de ensino-aprendizagem, por meio de usos de tecnologias, e justamente que sejam capazes de despertar maiores motivações, porque a gente fala que a gente não basta a gente pensar em passar conceitos, é muito importante a gente ter uma educação que seja motivada para despertar para o sensível, de instigar, de desconstruir o que está posto e a gente possa estimular o pensamento. E foi isso que a gente, ao longo do processo, foi desenvolvendo, né? E, além disso, a gente utiliza a metodologia, uma outra referência metodológica, são as práticas circulares, que foi desenvolvida pela Kay Prentice, que é pensada para gerenciar conflitos, construir planos de ações através do consenso, promover o reconhecimento do outro, desenvolver o senso comunitário. Então, através dos círculos de paz, que a gente procura trabalhar a expressão das emoções, né, num ambiente de respeito genuíno, e que a gente vai justamente pensar a escuta qualificada do ser e o empoderamento de todos os outros participantes, o que está dialogamente falando de democracia e direitos humanos. E a concepção freiriana dos círculos de cultura, de Paulo Freire, para ressignificar a relação entre educador e educando, justamente no processo de ensino e de aprendizagem. E pensando nas práticas circulares, né, como a prática circular, a gente tem o círculo ou a roda como é uma das formas mais antigas de se conversar e que a humanidade já desenvolveu, porque realmente é importante a gente estar em pé de igualdade, conversar e ouvir, porque é nesse processo que a gente ensina, aprende, e quem aprende ensina, né? E aí é o que Paulo Freire fala. E justamente a base que fundamenta o círculo da cultura é o diálogo. E se a gente está falando de diálogo, a gente está falando de democracia e de respeito, né? Então, esses métodos, então, através dessas rodas, a gente vai trabalhando as expressões das emoções num ambiente de respeito e pensando também dentro desse conceito da educação em direitos humanos, que é metodologias que sejam capazes de despertar para o sensível. Então, ele vai trabalhar, é um projeto que vai trabalhar por meio de práticas que proponham menos espaços de exposição e mais espaços de reflexões e metodologias ativas, e justamente que exijam um maior engajamento dos estudantes e que promovam uma educação democrática. Ou seja, quando a gente vai falar de todo o projeto, que é um projeto de formação para os professores, é se repensar nesse lugar de educador e o repensar o agir da escola como um todo, né? Porque o repensar o exercício democrático. Os componentes mesmo, eles devem, quando a gente desenhou o projeto, a gente sempre falava que os componentes eles devem priorizar o respeito, acima de tudo, porque não adianta eu querer chegar numa sala de aula e falar sobre direitos humanos e democracia e eu não estar ouvindo o meu estudante. Então, como que era importante tudo isso? Eu tenho quanto tempo? Só para 5 minutos, por favor. Tá, então depois a gente põe aqui um pouco da sequência, né, que a gente foi pensando. Então, era pensar, trabalhar a identidade, da importância da gente se reconhecer quem sou eu no mundo, e a partir do meu reconhecimento, eu vou respeitar o outro, e vou pensar na dignidade a respeito, e como eu vou pensando na dignidade, eu chego à questão dos direitos humanos, como uma forma de pensar direitos para todos, e a democracia como forma de defesa desses direitos também.
era um projeto que então era dividido em 5 módulos, né? Que a gente trabalhava esses temas, por estarem nitidamente ligados com a questão da democracia. E, ao final, a gente tinha esse projeto que era também os estudantes poderem desenvolver, a partir de novas tecnologias, que já estavam presentes em todas as nossas atividades, né? Que os estudantes pudessem explorar, desenvolver seus próprios interesses e inquietudes. Então, a gente teve projetos de vídeos, teve projetos de podcast, teve muitos projetos bacanas, porque depois de passar por esse percurso pedagógico, né, a gente tinha esse produto final, que era composto por um fazer mesmo, né? Como que os estudantes podiam fazer uma prática de intervenção na sua comunidade. Hoje, então eu vou pôr o link aqui depois do vídeo, porque a gente tem um vídeo bacana para falar um pouco sobre o projeto, como ele está. Hoje a gente tem, então, um projeto, ele está sendo executado em 11 estados do Brasil. A gente está iniciando os diálogos com os estados do Maranhão, Paraná, Piauí e Santa Catarina. A gente tem mais de 952 professores formados. E a gente consegue rastrear cerca de 8.000 estudantes. O mais importante que a gente sempre fala, assim, que a ideia desse projeto é deixar um legado, né? Então, esse projeto, aos poucos, ele é transferido para as secretarias de educação, para que elas possam mesmo executar, porque a ideia é que a gente sonha com o Instituto Auschwitz não precise mais existir. E, a partir daí, a gente possa conseguir todo mundo caminhar com as suas próprias pernas. Eu acho que a importância, né, eu poderia falar um pouco, mas depois eu ponho aqui no link para vocês, tanto o caderno que está de domínio público, para quem quiser ver as atividades e como funciona, mas, assim, colocar essa questão da reflexão para a gente falar um pouco sobre o lugar da escola como esse espaço público de socialização. E esse espaço de diversidade. A gente fala assim, se tem uma das atividades que eu gostava muito de fazer com os estudantes é pedir para que todo mundo se olhasse dentro de uma sala de aula. Em uma sala de aula, quando a gente tem 20 crianças, 20 adolescentes, o quão diversos são esses 25 estudantes? E o quão diversos são, se a gente pensar no âmbito da escola, qual tamanha diversidade dentro de uma escola? E a tamanha diversidade, se a gente vai pensar no bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, né? Então, como essa diversidade, ela é presente, ela é inerente ao ser humano. Onde a gente tem diversidade, a gente vai ter conflito. E o conflito faz parte, porque se a gente não tem conflito, a gente tem um autoritarismo onde as pessoas não podem se expressar. Então, o problema não é o conflito, é como a gente vai tratar do conflito, de uma maneira educativa, com potencial, e entender a diferença. E saber respeitar dentro do limite, né? Que a gente fala que a gente também tem que saber dentro do limite do democrático. E a escola, eu acho que é esse lugar mais propício onde a gente pode pensar essas atitudes. Então, a gente vive uma época de assustadores retrocessos em todos os campos, né? Se a gente pensar em campos de direitos, o que a gente vê. E a educação não é uma exceção. Então, recentemente, a gente tem a pauta do homeschooling, por exemplo, que vem contra tudo que falamos sobre esse lugar do espaço público de convivência democrática, né? E qual que é o nosso papel como educadores, sair desse espiral de retrocessos e voltarmos a pensar em um futuro de uma expansão da democracia e dos direitos humanos? Como que a gente pode contribuir? Eu acho que, às vezes, pode ser uma visão muito poliana, né? Mas eu acho que, assim, o agir hoje, o agir democrático no nosso cotidiano é o mais importante, porque a gente consegue mostrando e se respeitando e entendendo. Eu vou pôr o link para vocês de todo o material aqui para vocês conseguirem ver, usar e tudo mais, e permaneço à disposição. Muito obrigada. Maravilha, obrigada, então, Janaína, foi muito boa as tuas contribuições, ótima, bonita experiência, obrigada por compartilhar. E a gente vai seguir, então, com a fala do Anderson Vinícius Romanini, que vai fazer a palestra Contribuição da Educomunicação no combate às fake news em ano de eleições. Anderson é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
e do Programa de Pós-Graduação em Interunidades em Estética e História da Arte, ambos da USP. É editor científico da revista Semeioses e coordenador do grupo Semiodata, que estuda comunicação, semiótica e tecnologias cognitivas. Entre os prêmios que ganhou estão o Abril de Jornalismo, o Prêmio Ethos de Jornalismo Ambiental e o City Journalistic Excellence Award. Bem-vindo, o espaço é seu, Anderson. Boa palestra. Obrigada por participar. Obrigado, Cláudia, pela apresentação. Bom, eu quero estender os agradecimentos que já foram feitos, né? Não vou me demorar neles, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Só me deem esse feedback, está tudo certo? Já estão enxergando? Perfeito. Já estão enxergando a apresentação, né? Apresentação, ok. Pode seguir, então professor. Então, tá bom. Então, agradeço à Rede Salesiana, Universidade Federal de Santa Maria, pelo convite e a oportunidade de trazer para vocês algumas reflexões que a gente vem fazendo, pelo menos desde 2018, quando o fenômeno das fake news se tornou avassalador, né? Nós tivemos diversos casos na Europa, nos Estados Unidos, depois no Brasil, enfim, praticamente todos os países que tiveram eleições sofreram com o impacto das fake news nas redes sociais, e a gente começou a estudar, e a gente tem certeza que esse ano nós teremos também problemas semelhantes. Fake news devem ser novamente protagonistas do processo, talvez numa escala ainda mais perigosa, porque nós devemos ter as deep fake news, que são as fake news produzidas com inteligência artificial, que se tornam ainda mais perniciosas, né? Então, o meu lugar de fala é o Semiodata, que é um grupo de pesquisa que vem desenvolvendo essa reflexão a partir da semiótica, né, dentro da área da comunicação, e estudando os fenômenos de Big Data, inteligência artificial, algoritmos, e como essas tecnologias cognitivas impactam na vida democrática das sociedades. Tá bem? É uma apresentação um pouco mais conceitual, né? Um estudo de casos. A gente tem o princípio de tentar conhecer o inimigo para montar as melhores estratégias para combatê-lo. Então, é o resultado de um processo longo de buscar conhecer as raízes que nos levaram ao estado que a gente está nesse momento, né? Bom, primeiro eu queria deixar enfatizado que o fenômeno das fake news é um subproduto de dois outros fenômenos, que é a da plataformização da cultura, ou seja, quando a internet ou as redes sociais dominam a produção cultural, a divulgação dos produtos culturais, né? E se torna, então, o principal veículo de circulação desses produtos, e o da datificação, que é o fenômeno da extração de dados, do registro, tratamento e extração de padrões a partir dos dados coletados, principalmente nas redes sociais, para produzir inferências preditivas, né? Então, esses dois fenômenos estão na base da emergência das fake news, porque, afinal das contas, a gente sabe que mentira, engano, né, engodo, faz parte da história da humanidade. As fake news, elas não são apenas isso, né? Elas não são apenas uma tentativa de enganar intencionalmente, mas o uso das tecnologias cognitivas, o uso das plataformas e o uso do Big Data para aumentar a eficácia do engodo e da circulação da mentira, né? Então, é você buscar certos efeitos, no caso, na maior parte das vezes, né, quando se trata de democracia, é a subversão do processo eleitoral por meio da circulação de desinformação, que tem crescendo, né, um time lag, que permite impactar sobre as escolhas dos eleitores
e fazer com que os resultados das eleições não reflitam verdadeiramente ou necessariamente aquilo que a opinião pública amadureceu, mas o resultado de uma comoção imediata, de uma indignação, de um efeito emocional que muitas vezes se dissipa após a eleição, porque o efeito das fake news, elas não está ali para serem duradouros, mas é para alcançar resultados bastante imediatistas, né? Então, a plataformização da cultura, ela tem a ver com um conjunto de outros conceitos, ideias que merecem ser ressaltados, né? A emergência das big techs, ou seja, são as grandes corporações tecnológicas que dominam hoje o panorama internacional, que é a Alphabet, do Google, a Apple, né? São as 3 A's e os 2 M's, né? A Amazon, a Meta, que agora, né, o Facebook se renomeou, né? E a Microsoft, né? Então, essas 5 grandes corporações, elas dominam, são hegemônicas, né? E elas, o modelo de negócio delas, que a gente define como capitalismo digital, é baseado na economia da atenção, ou seja, você precisa do usuário conectado o maior tempo possível para gerar monetização, né? E a gente também chama isso de capitalismo cognitivo, porque o que você está extraindo, né, o valor é extraído a partir da cognição, ou seja, dos efeitos sensoriais, perceptivos, emocionais que as redes sociais são capazes de produzir nos usuários, né? Então, elas geram uma nova esfera, para além da esfera pública tradicional, que é aquela esfera onde, idealmente, né, ou normativamente, as pessoas elas são expostas à informação produzida no ambiente jornalístico, dentro de um sistema de pesos e contrapesos, de checagem, né, dentro de um ritmo orgânico e, portanto, formam opinião e exercem o seu direito às escolhas a partir de uma argumentação bem fundamentada. Ora, na esfera digital, nada disso acontece, né? A esfera digital ela é caótica, ela é desregulada, e ela é imprevisível, é extremamente dinâmica, e, portanto, ela já não obedece mais a esses preceitos tradicionais da esfera pública habermasiana, né? Aquela esfera pública onde, idealmente, as pessoas são expostas à informação de qualidade, debatem, buscam consenso e agem de acordo com esse consenso. E os algoritmos, que são, vamos dizer assim, o fundo, né, que rege os mecanismos, os instrumentos que regem as plataformas, né, se tornam os novos gatekeepers da comunicação social, ou seja, você não tem mais o líder de opinião fazendo a mediação no espaço da opinião pública, mas o que você tem são os algoritmos determinando a circulação da informação a partir das estratégias de monetização do capitalismo digital, da economia da atenção, do capitalismo cognitivo. Então, os algoritmos eles não estão interessados em buscar o consenso. Eles estão, na verdade, interessados em maximizar os ganhos das plataformas e, normalmente, essa maximização é exatamente para evitar o consenso. O consenso implica numa redução da atenção, enquanto que a disputa, né, a guerra, o desacordo, a discórdia, ela mantém a atenção e a cognição dos usuários e, portanto, para essas plataformas, o dissenso é que dá dinheiro, não o consenso, né? Então, veja que a esfera digital se opõe, em grande medida, à esfera pública tradicional, né? Da maneira como ela hoje está configurada, né? E essas plataformas, então, vão criar uma nova forma de hegemonia, né? Que hoje as coloca, às vezes, em pé de igualdade, às vezes até com força maior que os estados, né? Você tem, e a gente vê, né, como
o Google ou a Meta, que é o Facebook, eles não respeitam as leis locais, ou às vezes fingem respeitar, mas na verdade não respeitam verdadeiramente, é muito difícil puni-los, né? A não ser tirando do ar, mas tirando do ar você tem outro tipo de problema, né? Que é limitar o exercício da expressão dos usuários. Então, a verdade é que quando elas funcionam fazendo o que elas bem querem. É muito difícil você regulamentar essas plataformas, porque elas estão além do alcance tradicional do direito e das regulações que os estados impõem, né? Portanto, você tem, que é um efeito natural disso, né? Na medida em que elas se tornam hegemônicas, você tem enfraquecimento das outras instâncias tradicionais de mediação social. A gente está falando de sindicatos, né? Das igrejas, do espaço da escola, né? Enfim, aqueles espaços tradicionais em que o cidadão era formado, né? Esses espaços sofrem uma atrofia, porque, por exemplo, o aluno está na sala de aula, mas, na verdade, ele está conectado no Facebook, ou no TikTok, ou no Instagram, e está submetido aos algoritmos que buscam a monetização, e, portanto, a lógica do dissenso, ela entra sorrateiramente nos espaços tradicionais. Você acha que você está buscando consenso, mas, na verdade, o burburinho das redes sociais, que motiva a cognição dessas pessoas, está envolvida em disputas que não estão convergindo para o consenso, né? A gente também tem uma hipertrofia do audiovisual, então esse é um efeito das plataformas, ou seja, aquilo que entra cognitivamente por meio de imagens e por meio de som é extremamente privilegiado em relação às formas mais afetivas de comunicação, que é o tato, o olfato, o cheiro, né? Ou seja, aquelas formas cognitivas de afeição que tem a ver com essas formas perceptivas, né? Então, quem está submetido a essas lógicas, muitas vezes não para, por exemplo, para comer uma boa refeição, ou apreciar uma boa refeição, ou estar ao lado de alguém, ou exercitar o abraço, o contato. O que você tem, na verdade, é o vício do consumo audiovisual se sobrepondo a todas as outras formas de sentido, né? E as fake news, então, são uma espécie de coroamento desse processo todo, né? A plataformização da cultura gera as guerras híbridas, né? ou meméticas, né? Ou seja, as plataformas elas circulam muito com cápsulas de informação, desinformação, que são os memes. E um meme pode ser um vídeo do TikTok, pode ser um post no Facebook, enfim. É uma cápsula de informação, geralmente com imagem, texto, música, som, e as fake news, elas entram, né? Elas colonizam esse espaço, né? Bom, a datificação das sociedades é um fenômeno um pouco complexo, eu não vou passar por assim, detalhadamente, mas a gente precisa conhecer o inimigo, então eu vou, pelo menos, enunciar alguns aspectos desse fenômeno da datificação, né? A primeira importante é que as inferências, o que são inferências? Julgamentos, né? A inferência é a capacidade de você, a partir de certas evidências, você chegar a uma certa conclusão, né? As inferências são cada vez mais resultado da computação. Os algoritmos e os computadores eles produzem as inferências que muitas vezes eram produzidas em sala de aula, no espaço da comunicação horizontal, né? Então, elas chegam prontas, né? Isso nos leva ao dataísmo, né? Dataísmo é uma nova epistemologia, né? Assim como você tem o racionalismo, o empirismo, o dataísmo ele pretende eliminar as formas tradicionais de inferência, que são dedutiva, racional ou empírica, né? Estatística, e beber diretamente na informação, no fluxo, né? Do duto
da circulação da informação e extrair as inferências computacionais sem que você precise de uma interferência humana para chegar aos resultados, né? Então, o dataísmo é isso, é você criar um conjunto de inferências que independe da mediação humana, né? E um dos, vamos dizer assim, das máximas do dataísmo é que a correlação pode ser causação, né? Em estatística, o mantra é que correlação é uma coisa, causação é outra. Ou seja, não é porque eu espirrei e caiu uma porta do outro lado do corredor que foi meu espirro que derrubou a porta. Pode ter sido uma coincidência. Quer dizer, o fato de haver correlações não significa que a causação, né, que é uma relação de causa e efeito. Ora, nos dados, o dataísmo admite, né, que os dados, as correlações encontradas nos dados são expressões de causa e efeito. E todos os algoritmos trabalham com esta lógica, essa premissa, e que, portanto, se uma pessoa visitou determinado site e tem determinada idade, e tem determinado padrão de consumo, logo ela vai ter uma determinada escolha eleitoral, por exemplo, né? Então, os algoritmos partem dessa pressuposição de que as correlações podem ser causação, né? E, portanto, você tem métodos não paramétricos de investigação, ou seja, você não tem mais modelos lógicos dos quais extrair conclusões dedutivamente, né? Então, a ideia de que você cria um modelo e a partir desse modelo você extrai as possíveis correlações, isso é eliminado no dataísmo. E também o corpus é o universo dos usuários. Quer dizer, a lógica das pesquisas de opinião tradicional é que você pega uma amostra do público e, portanto, né, você tem uma margem de erro, um grau de confiança. Ora, no dataísmo, o corpus é o universo dos usuários. Ele não pega uma amostra do usuário, ele pega todos os usuários, extrai as correlações e busca as inferências. Então, é o fim da estatística e o fim da modelagem, né? Então, o que está por trás do dataísmo e da datificação é um processo extremamente poderoso de extrair correlações dos dados, que a gente chama do Big Data, e produzir inferências computacionais de forma automática, personalizando, criando as bolhas de filtro, né? E impondo certos efeitos causativos, né? Então, isso é uma coisa inédita na história da humanidade, né? Portanto, a verdade deixa de ser baseada em evidências da experiência sensível, e isso também nos leva ao fake news. Ou seja, no momento em que a gente adota o dataísmo, você desconecta da realidade, porque aí você passa a ser refém dos processos de correlação que são encontrados dentro do universo dos dados, né? Então, você não precisa mais abrir a janela e olhar a realidade. Você faz tudo a partir dos dados e do setup, né, das telas. Então, a experiência sensível, ela deixa de ser a origem do conhecimento. O conhecimento está nas telas, nos padrões extraídos dos dados. E olhar para a janela, na verdade, é você perder tempo e se desviar daquilo que realmente importa. Porque o dinheiro está sendo gerado, né, a economia está passando nas telas. E isso nos leva também às fake news, porque se você deixa de observar a realidade, você fica refém também daquilo que as telas te oferecem, né? Quais são as disfunções e distopias, né? Então, os algoritmos se transformam em usinas de injustiça e preconceito. É natural, né? Porque se você se submete a essa lógica, é claro que é muito fácil você encontrar vieses, né? E esses vieses serem tomados no seu valor de face, né? Você tem a vigilância de dados, ou seja, você, a partir da navegação das pessoas e do traço gerado, você vigia o que as pessoas estão fazendo, né? Então, isso é uma coisa que todos
os países autoritários, e mesmo os não autoritários estão fazendo. Quer dizer, o cidadão é constantemente vigiado e eles sabem tudo que a gente faz, né? Tem inúmeros exemplos de que qualquer coisa que você estiver fazendo, se for do interesse do Estado, ele vai encontrar e vai te punir, vigiar e punir, né? A hipocrisia de dados, quer dizer, os dados tendem a conformar, não transformar. Então, isso é importante, que a capacidade transformadora da comunicação, de você buscar a transformação da realidade a partir da observação crítica da realidade, isso desaparece, porque as plataformas não têm interesse em transformar nada, elas têm interesse em conformar a atenção das pessoas ao interesse delas. Então, as pessoas vão se tornando cada vez mais conformadas com a lógica que os algoritmos impõem, né? É muito difícil você desenvolver consciência crítica sendo submetida a esta lógica da datificação e da plataformização. Professor, então, você tem... Professor, 5 minutos. Ok. Governança... O aviso aquele. Ok. Governança por pontuação de dados, é você ter o scores, né? Todo mundo que sabe que você está no Serasa, querendo ou não, você tem o seu score, e se você vai ao banco, vai buscar um financiamento, mas isso para tudo, né? Para tudo. Você está, mesmo que você não saiba, você tem um score lá no Facebook, você tem um... Enfim. E as ofertas são dadas a partir... né? Portanto, hoje ninguém mais toma decisão sem você ter acesso a essas lógicas. Se você não tem acesso a ela, você está no escuro, né? Ou qualquer líder, enfim, qualquer um que esteja num processo de governança precisa. Isso significa que a privacidade desaparece, ou pelo menos ela deixa de ter o sentido tradicional, né? É um outro conceito de privacidade. Então, é importante a gente entender que não é que a privacidade desapareceu, é que ela foi ressignificada. É uma outra maneira de entender o que é privacidade, né? E aquilo que não é datificável é desvalorizado e tornado invisível. Quer dizer, se você não pode transformar em dados, então não me interessa, né? Então, tudo aquilo que... A gente sabe que muita coisa importante não pode ser datificada e, portanto, muita coisa importante está sendo desvalorizada, né? E a obsolescência das formas tradicionais de representação, né? Quer dizer, você não tem mais... E com isso, a democracia, claro, fica... Bom, a gente está vivendo, então, uma virada emotiva da comunicação, isso é importante. A ação das fake news tende a bloquear o debate público democrático, que é baseado na razão argumentativa, está levando à proliferação da desinformação, o discurso do ódio, a desvalorização da ciência e a perda da referência no jornalismo. Esse fenômeno ameaça a democracia em muitos países no mundo, como o Brasil, né? O que a comunicação pode fazer? Bom, o Bruno vai levar isso à frente, né? Mas primeiro eu queria deixar isso como assim, algumas ideias para amadurecimento, né? Aceitar a virada emotiva para combater o discurso do ódio. Então, eu acho que a gente precisa aceitar que a virada emotiva é inexorável e e tomar isso como ponto de partida. Trazer os conceitos da democracia para a esfera da experiência afetiva, porque falar de democracia é uma coisa muito abstrata e fácil de ser desqualificada. Agora, quando você dá exemplos na sua experiência afetiva do que é a experiência democrática, então isso, né? Enfatizar o que nos une como cidadãos, que é furar a bolha de filtro, né? Isso é uma dificuldade muito grande. Juntar o agir educomunicativo às narrativas transmediáticas. Eu acho que a educomunicação ela ainda não aprendeu todas as lições dadas pela transmídia, e eu acho que há muitas ainda a serem aprendidas. Promover um ceticismo consciente diante das informações das redes, quer dizer, não é para desacreditar, mas ter um ceticismo, né, em relação àquilo que circula, né? E o que eu chamo de hackear do bem, porque até agora a democracia foi hackeada para o mal, né? Então, acho que agora a educomunicação tem esse desafio, né? Ou nós, comunicadores, quem pensa, né? Que é o hackear do bem. Entrarmos na esfera digital, entendendo a lógica dos algoritmos, agir educomunicativamente por meio das narrativas transmediáticas e fazer esse hackeamento do bem da democracia que eu vi acontecer recentemente. Eu acompanhei um pouco a eleição na Colômbia, eu vi a maneira como foi feito pelos partidos
de esquerda, e pela primeira vez a esquerda chegou ao poder. Eu acho que é essa possibilidade também no Brasil. Essa era a minha contribuição, agradeço pela atenção. Muito bem, obrigada, professor Anderson, foi estritamente no horário, valeu. A gente vai seguir, então, com a última palestra da noite, que é Educomunicação e Educação Midiática no Desenvolvimento da Comunicação Cidadã, com o Bruno de Oliveira Ferreira. Bruno, que é jornalista e professor, mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da ECA, USP, especialista em Educomunicação pela mesma instituição. É assessor pedagógico do Educamídia, Programa de Educação Midiática do Instituto Palavra Aberta, e vice-presidente da Viração Educomunicação. É autor do livro Jornalismo e Educação, Competências Necessárias à Prática Educomunicativa, editado pela APRES. Bem-vindo, Bruno, fique à vontade para sua fala. Boa noite, Cláudia, boa noite aos colegas, às colegas aqui presentes. É uma alegria estar aqui, agradeço a comissão organizadora pela lembrança do meu nome, e é um privilégio, né, falar depois de duas falas tão interessantes, tão inspiradoras, né, Janaína, colega de longa data, professor Vinícius Romanini, do PPG-Com, né, apesar de eu ter sido aluno do PPG-Com, não tive a oportunidade de ser aluno dele, então é uma alegria ouvi-lo, e cumprimentar e parabenizar a ABPEDUCOM Núcleo Sul, a Universidade Federal de Santa Maria, a Rede Salesiana, por esse tema tão importante, né, que é discutir democracia e cidadania, especialmente na conjuntura em que nós estamos, lembrando do compromisso da educomunicação, né, que é, sobretudo, em desenvolver valores democráticos, em desenvolver valores cidadãos. Para ajudar a mediação da Cláudia, eu vou também cronometrar aqui meu tempo, espero estar atento também ao meu cronômetro. Então, vou falar um pouquinho aqui, né, sobre educomunicação e educação midiática no desenvolvimento de uma comunicação cidadã, se é que é possível haver uma comunicação sem o senso de cidadania, né? Eu acredito que não é possível. Deixa eu passar aqui. Agora vai. Então, a gente começa, né, do princípio de que é um dever da educação formar para a cidadania, né? Então, foi-se o tempo em que nós imaginávamos a escola como um lugar meramente de instrução, né? E a partir dos pensamentos, não apenas, mas sobretudo do Paulo Freire, que ao trazer, ao convocar uma atitude comunicativa para dentro da escola, para a educação, ele toca sensivelmente na questão da cidadania, né? E o que é, então, né, formar para a cidadania? Não apenas lembrar, no contexto da educação, dos 3 pilares que fundamentam a cidadania, né, os direitos civis, que dizem respeito às liberdades individuais, né, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, o direito à privacidade, mas também tem os direitos políticos, né, que é o direito que a gente tem de se associar, né, como a uma organização como a ABPEDUCOM, a de pertencer e participar de um partido político. Temos também os direitos sociais, né, que são os direitos de amparo do Estado, então direito à educação, direito à moradia, direito à saúde, né? Então que a educação precisa olhar e enfatizar nos processos educativos, mas também temos permeando a cidadania princípios e valores comunicativos. Não existe cidadania, né, como bem nos lembra Jesus Martim Barbeiro no livro que eu adoro, que é esse daqui, né, A Comunicação na Educação. E ele diz, né, que não há cidadania possível sem o exercício da palavra. Então, a gente exercita a palavra praticando um direito, que é a liberdade de expressão. E, para haver liberdade de expressão,
é preciso haver outros direitos, né, que estão aí interconectados, como o direito à informação, né? Então, a gente também precisa acessar uma pluralidade de informações, né, confiáveis, para que a gente possa consolidar uma visão de mundo, entendimento de mundo, e também enunciá-lo a partir das informações que a gente recebe. E não basta ter direito, não basta ter liberdade de expressão, é preciso também ter direito à comunicação, que são coisas diferentes, muito embora interligadas, né? Enquanto a liberdade de expressão diz respeito ao direito que nós temos de falar, né, de dizer ao mundo o que nós pensamos, o direito à comunicação é o direito de sermos ouvidos em igualdade de condições. E isso requer acesso aos meios de produção, requer acesso às mídias. Então, precisamos de canais de comunicação para que sejamos ouvidos, né? Então, esses três princípios retroalimentam a cidadania. Não é possível ter cidadania sem comunicação, sem o direito de reivindicar direitos, né? Sem que os outros nos escutem, sem interlocução, não é possível haver cidadania. Então, como a educação, ela contribui para o exercício da cidadania, né? Então, mais adiante a gente amarra isso tudo, mas eu gostaria de lembrar a professora Cecília Peruso, que no artigo de 1999, né, ao falar sobre comunicação cidadã, ela lembra sobre o papel da educação para a cidadania. E ela enuncia três missões, digamos assim, fundamentais da educação. O primeiro é ensinar para o exercício dos direitos, né? Lembrar que nós temos direitos e que nós precisamos lutar por eles. E que a escola, né, que o espaço educativo, educacional, é esse espaço para lembrar que nós temos direitos, né? Outra coisa importante, a Janaína falou sobre isso muito bem, que é ensinar para a convivência na pluralidade, e o Jesus Martim Barbeiro também afirma isso, né, que a escola pública, principalmente, é esse ambiente propício à aprendizagem sobre o que é pluralidade, o que é diversidade, e a necessidade de negociar os nossos valores, o nosso repertório cultural nesse espaço público, que é um espaço de todos, é um espaço onde convivem diferentes valores, e eu preciso aprender a lidar com essas diferenças no âmbito escolar, né? E, claro, os educadores e educadoras precisam estar atentos a essa necessidade. É muito comum na escola muitos educadores e educadoras simplesmente ignorarem situações de conflito que surgem justamente por conta dessa pluralidade que é preciso ser mediada intencionalmente para garantir que todos e todas acessem a educação e desfrutem plenamente do direito à educação, do direito a estar no espaço escolar. E, por fim, ensinar valores democráticos, né? E, novamente, eu trago o Martim Barbeiro, que tem uma citação muito bonita, acredito que é também nesse livro, A Comunicação na Educação, em que ele diz que nós não aprendemos democracia em cursos sobre democracia, mas a gente aprende democracia no exercício da democracia. E ele fala, né, em escolas e em famílias que aceitam a diferença como um valor, né, que aceitam a dissidência como um valor. Então, a democracia, ela não está aí para ser apenas teorizada, a teoria é super importante, mas, sobretudo, praticada no ambiente escolar, né? E a educomunicação, ela nos ensina muito sobre isso, né? É um pilar da educomunicação, é um fundamento da educomunicação, a democracia, ou seja, justamente por entender que todo mundo tem direito a se expressar com liberdade, é que a educomunicação, então, cria intencionalmente, deliberadamente, espaços de expressão, sobretudo para crianças e adolescentes, né? E como a comunicação, objetivamente, contribui para o exercício da cidadania. Então, falamos aqui da educação a partir da professora Cecília Peruso, e agora eu trago para a conversa o professor Carlos Eduardo, aqui está Alberto, Carlos Eduardo Valderrama, né, que tem um artigo muito interessante no livro organizado pelo professor Roberto Aparici, né, Educomunicação para além do 2.0, e ele vai falar que a comunicação estimula o desenvolvimento da cidadania em 4 dimensões, né? A comunicação promove o diálogo,
a convivência com o diferente, a compreensão do outro, né? Permite essa possibilidade de nos depararmos com o que é diferente e estabelecermos uma interlocução com essa diferença, né? Ele também fala sobre a elaboração da narrativa, que é outra dimensão comunicativa, né? Que possibilita contar sobre quem somos, sobre a nossa cultura, sobre o que nos constitui, sobre a nossa identidade, né? O professor Valderrama também nos lembra sobre a hermenêutica, né, que é a capacidade de compreendermos a nossa própria cultura e de enunciá-la. E, por fim, ele fala sobre as tecnologias e as mídias, que são os meios pelos quais hoje, talvez mais do que nunca, né, com essa diversidade de plataformas, né, como o professor Vinícius trouxe, a gente tem aí a possibilidade de ampliar o diálogo social, de construir mais narrativas, né? Lembrando que as fake news também são narrativas, né? Narrativas ruins, mas narrativas, né? Então, nós temos aí as tecnologias e mídias como as condições materiais a partir das quais a gente promove a comunicação. E o professor Valderrama, ele nos lembra como a escola, né, contribui para formar esse cidadão, né, a partir desses princípios e dessas condições, dessas dimensões comunicativas, né? Então, que competências são essas, né, que o professor Valderrama nos lembra? Ele fala sobre o incentivo, né, a necessidade da escola se apropriar de uma maneira crítica e criativa das tecnologias da informação e da comunicação. Não apenas apropriá-las de uma maneira, olha, o aluno usa, então eu vou usar também. Está na cultura digital, né? Os alunos utilizam o WhatsApp, eu vou utilizar também. Não, com uma intencionalidade pedagógica, né? O que eu quero construir a partir dessas tecnologias? E trazê-las com um propósito maior, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, é uma tecnologia a serviço da construção de um sujeito específico, né? Um sujeito que também possa usar essa tecnologia, entendendo a tecnologia como um meio de transformação da sua realidade, da realidade de outras pessoas, né? E aí o estudante ele pode se ver, se identificar como um autor de conteúdos que não apenas serve à avaliação do professor, mas serve também para transformar a sua própria realidade, né? O professor Valderrama fala sobre o reconhecimento e significação de contextos, né? A escola forma um cidadão quando o conteúdo curricular encontra eco na vida do aluno, em sua realidade concreta, né? No seu dia a dia, na sua comunidade. Né? Eu geralmente trago o exemplo assim, o professor de geografia não vai falar de relevo em termos abstratos, mas vai pedir para que os seus alunos explorem o relevo da sua comunidade, do seu bairro, né? Ou seja, essa vinculação do currículo, do tópico curricular, à realidade do estudante, né? A escola contribui para formar um cidadão quando estimula trabalhos em grupo e em rede, né? Quando, a Janaína também falou sobre isso muito bem, quando estimula a criação, uma aprendizagem ativa, baseada em investigação, a partir da troca, da negociação, né? Então, é muito comum, né, a gente, né, quem já saiu dos bancos da educação básica há mais tempo, pensar na escola como esse lugar de aprendizagem individual, né, que eu estou ali para estudar para o vestibular, que eu vou prestar. E muito pouco como esse espaço de troca, de conexão, de criação, que a gente faz no encontro com o outro, né, com outros estudantes, em grupo. Então, é fundamental, né, para a gente construir o cidadão é aquele que sabe conviver com a diferença. E quando o professor estimula trabalhos em grupo, ele está contribuindo para formar esse cidadão. E um cidadão que também sabe propor alternativas para o mundo, né, que reflete sobre a sua realidade e sabe propor soluções para problemas que existem. Não apenas sabe reconhecer um problema, né, mas sabe, sobretudo, propor soluções. E muitas vezes, né, Janaína e eu trabalhamos com formação de professores, e às vezes os professores têm muita dificuldade em identificar, em saber quando é que eu formei o cidadão. Né? E às vezes ele acha que aquele aluno crítico, que critica tudo, é o cidadão. E, na verdade, não apenas, né, a crítica ou a identificação do problema talvez seja o primeiro passo
para a formação da cidadania, mas, ao identificar um problema, como é que a gente pode fazer para solucioná-lo, né? E como é que a gente se organiza, como é que a gente debate soluções, né? Então, a escola também é um lugar de pensar em alternativas, em soluções para os problemas do mundo. Promover o acesso aos meios e às linguagens, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da apropriação crítica e criativa das tecnologias, mas aqui pensando mais especificamente nas mídias, e pensando as mídias como linguagens, como formas diferentes de enunciar o mundo, sobretudo no âmbito da cultura digital, em que essas formas se complexificam e se conectam, né? Se a gente fala em narrativa transmediática, a gente está falando da possibilidade de envolver várias mídias, várias linguagens em uma única narrativa. E como é que a gente faz isso, né, para promover a cidadania? E, por fim, o professor Valderrama fala sobre o incentivo a uma relação responsável com o ambiente, né? Convocar a questão da responsabilidade socioambiental para a sala de aula, pensar no planeta, pensar em preservar a natureza, pensar nos benefícios, né, enfim, da natureza, do planeta, e nesse sentido nós temos aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que são os objetivos da ONU para o mundo, né, até 2030. E muitos currículos, né, já incorporam esses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para desenvolver a cidadania em sala de aula, né? Como, por exemplo, o currículo da cidade de São Paulo, que se baseia, né, nos ODS para discutir cidadania. Então, para falar de erradicação da pobreza, que tipo de vínculo é possível estabelecer entre esse tema que a princípio parece abstrato, né, mas que diz respeito também ao nosso bairro, à esquina da nossa rua, onde alguém está passando fome, por exemplo, né? Então, alguns currículos já trabalham os ODS nessa perspectiva de formar o cidadão e a cidadã. Além disso, eu acho importante a gente trazer aqui a Base Nacional Comum Curricular, né? Essa diretriz educacional bem recente, né, de 2018, que traz a necessidade da escola preparar e discutir comunicação e cultura digital no âmbito, né, da formação, da educação formal, da educação básica. E a BNCC, ela prevê alguns momentos, digamos assim, em que a discussão sobre comunicação e cultura digital podem ser realizadas, né? Primeiro, no campo jornalístico-midiático, que está muito relacionado à área de linguagens, à língua portuguesa, que diz respeito à exploração de gêneros discursivos, né, que permeiam a esfera pública, como textos jornalísticos e textos publicitários. Quando professores e professoras de língua portuguesa levam esse gênero na sala de aula, e o aluno passa, então, a ser letrado informacionalmente. Ele sabe identificar uma notícia, sabe diferenciar fato de opinião, sabe diferenciar publicidade de jornalismo. Isso é super importante para a formação cidadã, porque as mídias, elas continuam a formar o cidadão durante e após a educação formal, né? Essa formação contínua sobre o mundo, esse retrato sobre o mundo que nós temos a partir das mídias. E como é importante, né, que a escola incentive esse letramento, esse envolvimento e a importância do jornalismo, né, da comunicação social em sala de aula. E, além disso, existem as competências gerais, né, que são transversais ao currículo. E existem, pelo menos, né, 3 competências gerais que dialogam mais objetivamente com essa necessidade de formar estudantes, né, para a comunicação, para as mídias e para a cultura digital, que é a competência da comunicação, da cultura digital e da argumentação, né? Então, a BNCC, apesar de todas as suas contradições que existem, não é perfeita, tem problemas, mas é um documento interessante porque traz para nós, né, enuncia definitivamente a necessidade de sermos educados midiaticamente e entendermos a cultura digital e que, apesar de estarmos inseridos nessa cultura digital, é preciso estar nela e desfrutar dela com criticidade, sem ingenuidades, né? Então, a BNCC prevê isso e existem aí algumas iniciativas que procuram formar, então, o professor
para lidar aí com essa nova demanda, né? E aqui, né, o Educamídia, do qual eu também faço parte como assessor pedagógico, estruturou uma forma de entender como é que essas competências gerais podem ser desenvolvidas não apenas em língua portuguesa, mas de modo transversal, em todas as áreas do conhecimento. Então, a pesquisa, a avaliação de fontes, a análise crítica de textos de mídia pode ser feita em qualquer disciplina, né? Em ciências humanas, ciências exatas, isso também é muito bem-vindo. Então, essa interlocução com as mídias, ela é muito importante para a formação do cidadão, porque vincula o cidadão à sua realidade, à atualidade, né? Situa o estudante não na abstração curricular, que muitas vezes né, tá ali o livro didático, escrito há muitos anos, né? Mas as mídias trazem o estudante para essa realidade e fazem com que essa realidade seja contemplada na minúcia, né? No seu detalhe. E aí que finalmente a gente fala de educomunicação e de alfabetização midiática, né? Ambas reconhecendo a liberdade de expressão e o direito à comunicação como pilares do desenvolvimento humano, fomentando a comunicação nos processos socioculturais para garantir a ampla participação e o desenvolvimento da cidadania a partir do letramento midiático informacional, né? Então, esses dois princípios, essas duas perspectivas, que para muita gente é a mesma coisa, né? Mas eu acho que existem algumas diferenças, né? Mas eu acho que aqui estão as semelhanças, né? Ambas advogam a liberdade de expressão e o direito à comunicação para formar o cidadão. E aí, né, a gente tem a educomunicação que nasce de um lugar mais específico, nasce no contexto da comunicação participativa, né, entendendo a comunicação como um meio de desenvolvimento social para melhorar a condição de vida dos oprimidos. E aí nós temos, né, experiências muito interessantes que fundamentam a educomunicação como conceito, como Mário Kaplun, lembrado pela professora Rosane no começo aqui do nosso encontro, que tem um método do cassete fórum, né, que é o intercâmbio entre comunidades a partir da gravação e escutas de fita cassete. Mas a educomunicação, então, ela nasce nesse contexto, né, dessa comunicação participativa, permitindo com que os oprimidos tenham voz e se manifestem politicamente a partir, né, com as mídias, nas mídias. Mas nós temos também a alfabetização midiática e informacional, que é uma perspectiva da Unesco, e aí advoga mais explicitamente por um conjunto de competências necessárias para o cidadão do século XXI, né, que é a necessidade de ler a informação, lidar com a informação, produzir informação de forma crítica e criativa, de forma a transformar a realidade, né? E a educomunicação, que vai considerar a alfabetização midiática como uma de suas áreas de intervenção, né? O letramento da informação, ou a educação midiática, né, como a gente queira chamar, como uma de suas áreas de intervenção, assim como a alfabetização midiática, né, a Unesco considera a educomunicação como um meio também de desenvolvimento dessas competências midiáticas, né, para que o cidadão possa ser letrado midiaticamente. Já estou aqui em 21 minutos, já encaminhando para o encerramento. E aí, com tudo isso, né, a gente diz que educomunicação e alfabetização midiática informacional não são outra coisa além de cidadania, justamente pela intenção de ambas, né, de formar cidadãos partícipes, né, dos processos sociais, preparar o cidadão para uma participação qualificada e, portanto, para o exercício da cidadania, né? E aqui eu trago a experiência da Viração, que é essa organização social da qual hoje eu sou vice-presidente, já atuei como jornalista, como educomunicador, foi nessa ocasião que eu conheci a Janaína, que é uma organização que assume a comunicação como meio para o desenvolvimento desse cidadão pleno. Nasce como uma revista, mas desenvolve outros projetos, como atualmente existe, né, o projeto YouReport, que é uma plataforma de consulta online de adolescentes, né, que é um projeto em parceria com o Unicef, e tem o seu braço latino-americano, que é o YouReport Uniendo Voces, que é um projeto no Brasil que interage especialmente com adolescentes e jovens, migrantes e refugiados venezuelanos, né? Não é apenas uma plataforma, mas
a plataforma, né, que hoje existe e presta informações a esses adolescentes venezuelanos, é um promotor de outras ações. Então, para chegar na plataforma, foi preciso um amplo processo de participação social envolvendo adolescentes e jovens refugiados venezuelanos que moram no estado de Roraima, né? Então, a partir desse processo, a Viração mobiliza outras organizações e produz conteúdos para esses adolescentes e jovens, né? Como a gente está apertado de tempo, eu ia mostrar aqui um vídeo sobre o nosso projeto, né? Sobre o Unindo Vozes, mas eu posso disponibilizar o vídeo posteriormente para que vocês possam conhecer um pouco mais. Já encerrando, né, dizer que esse projeto, né, o U-Report, mais outros projetos que a Viração propõe, formam um grande ecossistema comunicativo cidadão, né, abrindo espaço para que grupos de jovens exerçam seu direito humano à comunicação, né, tenham um espaço para que sejam ouvidos em suas necessidades, né, e dizer também que hoje, né, o que a gente vê da Base Nacional Comum Curricular, ela reflete hoje, né, depois de tantos anos, o que há décadas, iniciativas, não só como a Viração, mas de outros movimentos sociais, e por que não dizer do próprio Mário Capum, promovem, né, que é essa necessidade de incorporar e articular as mídias para o desenvolvimento da cidadania. Usar as mídias com essa intencionalidade, estar na cultura digital, mas pensando na capacidade que a cultura digital tem de transformar a realidade e permitir que crianças, adolescentes e jovens, na sua condição de estudante, também possam transformar realidades. E aqui eu encerro com as referências, né, que a gente pode conferir depois no e-book, que vai ser publicado, e aqui os meus contatos para quem quiser seguir dialogando a esse respeito. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Bruno. Olha, realmente foram falas incríveis mesmo. Obrigada a todos os palestrantes, falaram coisas muito importantes. Nós estamos divulgando aqui o formulário de avaliação e certificados, né, no chat do evento aqui, e eu vou passar já as questões enviadas. Como a gente tem pouco tempo, eu vou pedir também para os palestrantes tentarem objetivamente responder. Eu sei que às vezes é complicado, né, mas eu vou ler, então, as perguntas que já chegaram aqui para a gente, né. A primeira é para o Anderson Vinícius, né, de Paulino Tavares. Você sugere aceitar a virada emotiva, mas o problema da desinformação não está no desequilíbrio entre a razão e a emoção, com o predomínio da emoção? Professor Anderson, pode responder. É um tratado de filosofia, né? Essa distinção entre... A gente poderia ficar horas aqui, dias talvez, mas o que eu estou sugerindo é que a virada emotiva já se deu, é inexorável. Agora, como lidar com ela e como nos inserirmos nela? Então, a gente tentar chamar a razão, tentar chamar a ideia de uma esfera pública racional, iluminista, habermasiana, isso daí é página virada, entendeu? A gente tem que lidar com essa nova configuração das formas de relação que as plataformas propuseram e criar estratégias a partir delas, né? Então, essa é basicamente o que fazer a partir daí, está em aberto, mas eu acho que não dá para a gente imaginar que dá para contrapor e voltar atrás, né? Certo, foi rápido, professor. Tá bem, agora depois a gente vai ter a oportunidade de voltar a falar com o professor Anderson. Para a Janaína, uma pergunta da Rochelle Correia, que ela situa que desde dezembro de 2012, com uma lei federal que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, né, que considera autistas como pessoas com deficiência. Então, os autistas têm direito a todas as políticas de inclusão, entre elas de educação. Porém, as escolas privadas, principalmente, não cumprem essa lei de uma educação inclusiva, sendo a escola este espaço democrático e de socialização. Como poderia ser um caminho para fazer isso acontecer no caso, né, de contemplar, então, as pessoas com deficiência? Não sei, está um pouco fora da tua temática, mas se tu puder responder a Rochelle. Rochelle, eu acho que... obrigada pela pergunta, não é nada. Eu acho que, assim, é procurar, então, os mecanismos de defesa mesmo, como fazer isso para acessar um direito, porque, né, temos a garantia, essa garantia por lei de
dessa inclusão, e entender essa inclusão como, assim, eu gosto muito do conceito do Boaventura de Santos, que ele fala, assim, que a gente tem o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, mas a gente também tem o direito de ser diferente quando a nossa igualdade nos descaracteriza, e por isso a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças. Então, quando a gente vai falar da inclusão, a importância da gente reconhecer as diferenças, para daí, a partir do reconhecimento das diferenças, a gente buscar um pé de igualdade mesmo, né? Então, acho que quando a gente vai falar de inclusão, a gente tem que pensar dessa maneira, a importância dessa inclusão e de uma maneira que ela seja acolhida também, essa diferença. Eu acho que... E procurar esferas mesmo de defesa desse direito garantido. Muito bom, Janaína. Vamos, outra pergunta, então, do André Carlos dos Santos para o Bruno. Como é trabalhar com a educomunicação no Brasil? É uma pergunta ampla. Pode fazer um recorte. Se considera também ser ainda um tema pouco abordado, talvez fazer uma abordagem assim de como a educomunicação tem avançado, né, professor? Essa é uma pergunta interessante, né? Muitas vezes a gente fala sobre educomunicação, as pessoas falam, mas isso precisa ser mais conhecido, a gente precisa saber mais. Mas existe um trabalho incansável, né? Eu acho que de pelo menos 2 décadas, desde que o conceito foi estruturado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, de difundir esse conceito e suas práticas, né? E muita gente trabalha com educomunicação e não se reconhece como educomunicador. Eu acho que muita gente tem esse DNA de ser um professor, uma professora mais comunicativa, né, mais aberta, mais inclusiva, que reconhece a necessidade de ouvir os seus estudantes, né? Então, eu não diria que a educomunicação ela é pouco trabalhada. Eu diria que poucas pessoas, talvez, ainda se reconheçam como educomunicadores, né? Porque os valores da educomunicação, eles estão cada vez mais presentes na própria educação, né? Eu acho que hoje a educação, tal como ela se estrutura, né? Eu fiz uma licenciatura em pedagogia recentemente, e o que a educação pauta hoje é a necessidade de sermos mais comunicativos na educação. Então, eu acho que talvez o conceito seja desconhecido, mas a necessidade da educomunicação, ela é uma demanda do século XXI, que eu acho que está colocada para todo mundo. Tá bem, pessoal, muito bem. A resposta do Bruno também foi rápida, então a gente tem tempo para mais uma dúvida que chegou aqui no chat, para o Anderson, também relacionada às fake news, no cenário da infodemia, a extrema polarização política que temos no país, qual seria uma possibilidade viável para a gente desmentir tudo isso, já que os veículos de comunicação são polarizados e taxados também? A pergunta veio da Maria Eduarda. Maria Eduarda, essa é a grande aporia, né? Quando a gente fala de fake news, é interessante que as pesquisas recentes, né, que todo mundo parece ser contra as fake news, dos dois lados, né? Só que um lado diz que as fake news são produzidas pelos veículos de comunicação, né? Então, a Globo faz fake news, a Folha é fake news. Então, assim, todo mundo diz que fake news é um problema, mas ninguém... Está parecendo o Gil Vicente, né? Todo mundo ninguém, né? O alto da... mas ninguém realmente consegue dizer ou definir o que é fake news. Então, a gente está num território extremamente pantanoso e para o qual não há a solução dentro das estratégias tradicionais de verificação. Eu não considero que as agências de checagens, né, de fact-checking, elas sejam uma solução. Eu não acho que haja uma solução mágica, mas eu tenho certeza que a mitigação dos danos, né, eu acho que a redução dos danos, eu acho que essa talvez seja o conceito importante para trabalhar, né? A redução dos danos está no uso dos próprios algoritmos. Por exemplo, eu tenho uma pesquisadora que está trabalhando com o blockchain. Quer dizer, será que a gente pode usar a tecnologia blockchain para registrar
informação confiável no próprio hash do blockchain, né? Ou seja, na estrutura lógica do algoritmo do blockchain, e isso, então, ser uma espécie de um lastro confiável para a informação, é uma pergunta. Não estou dizendo que o blockchain pode ser a solução, porque o blockchain traz outras questões junto com ele. Mas eu acho que o combate à fake news tem que vir a partir dos próprios... do ventre que gerou as fake news, entendeu? Quer dizer, qual é o ventre? Plataformização e dataficação. Quer dizer, se a gente for combater de verdade, vai ser a partir das plataformas e a partir do Big Data. Não adianta você combater um incêndio imenso com um extintor caseiro, que é o que a gente está fazendo, entendeu? Você tem as fake news botando fogo em tudo e você tem os fact-checking com um baldinho de água tentando apagar o incêndio. Então, se o incêndio é produzido dessa maneira, a contenção, pelo menos, do incêndio tem que ser feita a partir das próprias tecnologias que geraram o incêndio. Certo. Então, obrigada, professor Anderson. Como a gente está em cima do nosso horário, eu gostaria de fazer, então, agradecer a todos os organizadores, as tradutoras de Libras que nos acompanharam hoje, a equipe de apoio, especialmente aos palestrantes que nos trouxeram valiosas informações. E aí eu abro o microfone daí para que cada um, na consideração final, fale de um tema que eu achei que permeou as apresentações de vocês, que foi a cooperação, né, esse desafio de fortalecer esses ambientes democráticos e também refletir sobre como é o ser coletivo, né? Eu acho que todas as falas trouxeram essa linha de ação e de pensamento. Agradecemos todas e todos que participaram hoje e passo, então, para uma rodada final aos palestrantes para se despedirem. Pode ser na ordem da fala. Janaína, Bruno e Vinícius. Agradeço, então, a todos presentes, as perguntas, a participação, a mesa toda, né? Eu acho que o trabalho coletivo, acho que a gente se viu aqui nas nossas falas, né? Acho que a gente vai se complementando, né? E acho que isso que é importante, a gente pensar assim como reagir ao que está posto e as maneiras de reação, né? Acho que é isso, não dá para... Acho que a fala do professor Vinícius agora no final é isso, não continuar com baldinhos para combater um incêndio e a necessidade desse trabalho conjunto, né? E dentro de todas as suas competências. Acho que isso foi muito importante de hoje, a gente pensar como tudo vai se complementando e a gente pode seguir e aspirar um futuro um pouco melhor das eleições desse ano, né? Do que foram de 2018. Acho que é isso, muito gente. Bem. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Bom, também quero agradecer pelo privilégio de estar nesse espaço, né, com pessoas tão bacanas, tão interessantes. Dizer que eu, de uma maneira bastante pé no chão, né, eu acho que todo educomunicador é um otimista por essência e por excelência, né? Então, eu acho que nós temos esse papel importante de acreditar nos processos educativos e nos processos comunicativos como formas de emancipar as pessoas. Não estou dizendo com isso que a gente vai fazer milagre, e nem com isso de que, né, a Janaína bem lembrou das eleições desse ano, e algumas pessoas dizem, educação midiática, comunicação, então há tanto tempo, né, será que a gente vai conseguir reverter esse quadro de desinformação somente com educomunicação e com educação midiática? Eu diria que a educomunicação, a educação midiática tem um papel muito importante nesse sentido, né, de que municiar as pessoas para lidarem de uma maneira melhor com a informação. Se isso é suficiente, eu acho que só o tempo dirá, mas eu acho que outras iniciativas também são importantes, né, pensar em regulação, pensar em formas, né, como o professor Vinícius bem lembrou, né, de refletir melhor sobre esses algoritmos que governam as nossas vidas. No mundo digital, isso também é muito importante, né? Então, que a gente possa aí aliar forças, né, sinergias, com vistas a garantir plenamente o nosso direito também no mundo conectado. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Anderson, desculpe, eu troquei a ordem. Por favor, professor. Não tem problema nenhum, né?
Bom, eu quero apenas dizer que não era a minha intenção passar uma visão negativa ou pessimista das coisas. Pelo contrário, estamos na linha de frente, estamos juntos, né? Mas eu acho que a gente precisa de um chacoalhão, né? Eu estou esperando o dia em que a Educomunicação vai fazer um hackathon educomunicativo, entendeu? Juntar o pessoal dos algoritmistas, juntar o pessoal da Educomunicação e vamos discutir o problema com quem criou o problema, entendeu? Porque eles são esses gigs aí que nos colocaram nessa. Agora, eles também têm consciência e sabem que também algo pode ser feito. Então, eu acho que a gente já viu Educomunicação no rádio, enfim, por que não a Educomunicação nos algoritmos, entendeu? Então, é essa visão que eu queria passar, né? Há muito a ser feito e estamos dando o primeiro passo. Muito bom, gratidão a todos e todas, palestrantes maravilhosos, a mesa maravilhosa, foi uma honra mediar hoje, uma boa noite a todos e todas, e amanhã a gente tem a continuidade do quarto EduConsul, então a gente se vê, né, todos tenhamos um bom descanso, uma boa noite. Um abraço, tchau. Tchau, pessoal, obrigado, viu? Boa noite a todos. Tchau, obrigada, boa noite.